pessoal, seja bem-vindo a Doctors TV. Eu sou o Duda Nagli, hoje eu estou aqui no consultório do Dr. Christian Aguiar, que sabe tudo de nutrição, medicina integrativa, suplementação, a qualidade de vida, a importância de todos os elementos aí para a construção da saúde e como alavancar e otimizar os processos para a gente viver mais e melhor, né? Isso aí, seja bem-vindo, um prazer estar com você aqui. Então eu queria começar falando do sono, porque a gente, uma noite mal dormida, já começa o dia de uma forma toda errada e aí vai aquele ciclo vicioso, já sabota a energia e a saúde de uma forma geral, né? Exato, a gente precisa do sono para recuperar o nosso cérebro, para recuperar a energia cerebral. Se você não dorme, o que acontece? Seu cérebro fica sem energia, sem energia acontece algumas coisas. A principal é que você fica com uma vontade muito significativa de comer bobagens, coisas calóricas, coisas açucaradas, gordurosas, justamente nessa tentativa do cérebro de buscar energia. Além disso, você perde com a diminuição da qualidade do sono, da quantidade de sono, a capacidade do seu organismo, cérebro, intestino, etc., se detoxificarem. Isso gera inflamação. Uma das consequências da falta de sono é o aumento da resistência insulínica. A hemoglobina glicada aumenta, pré-diabetes, obesidade e até diabetes. Eu lembro do vídeo que eu assisti do seu canal falando isso de, sei lá, 20 dias ou 30 dias depois que a pessoa regulariza um pouco o sono, já tem uma mudança significativa assim, da massa corporal, da queima de gordura, da manutenção da massa magra. Quando uma pessoa suplementa com melatonina por um ano, ela já tende, depois desse ano, a estar mais magra. Não é que a melatonina emagreça, é porque a melatonina ela tem uma ação antioxidante importante, uma ação de modulação de genes que promove uma melhor composição corporal. Se você não está dormindo bem, além de você comer pior, de você ter uma... Outra coisa que acontece quando você dorme mal é que você perde a sua capacidade de escolha, de tomar decisões, ela fica atenuada. Você começa a tomar as decisões ruins. Depois de um mês, a pessoa dormindo mal, a pessoa come pior, a pessoa perde a ação antioxidante da melatonina, a pessoa faz escolhas piores, o resultado frequentemente é aumento de peso corporal, piora da composição corporal, inclusive pode surgir aumento de resistência insulínica, a insulina, pré-diabetes e por aí vai. E tem umas lendas assim, você consegue botar o sono em dia, sei lá, final de semana, você consegue acordar mais tarde no sábado, acordar mais tarde no domingo, sei lá, dormir um pouco mais ali, 8, 10 horas, que durante a semana fica muito difícil por causa da correria. Isso ajuda a regularizar ou é meio lenda também? Não é lenda. Muita gente vai falar que é lenda, que é impossível recuperar o sono perdido, mas o que a ciência me mostra é que realmente é possível recuperar até certo ponto o sono perdido. Não é possível recuperar, às vezes, o estrago de muitas noites de sono perdido, que você pode perder neurônios, inflamar e por aí vai. Ativar genes ruins, né? Mudar sua expressão genética. Então, há consequências da perda de sono. Agora, o que a gente vê são algumas coisas bastante interessantes. Então, por exemplo, se você for obrigado a, por muitos dias, a acordar mais cedo do que esperaria, grosseiramente falando, nós temos dois tipos de sono. Nós temos o sono mais profundo, não REM, e nós temos o sono REM. Geralmente, a gente começa a noite com o predomínio do sono mais profundo, não REM. E a gente termina a noite com o predomínio do sono REM, que é quando você tem aqueles movimentos oculares rápidos. Por isso que chama REM, né? Exato. O Rapid Eye Movement. Exato. Quando o olho fica ali... Na verdade, o olho é a única coisa que está funcionando, que o resto está paralisado, que senão você pularia da janela. O sono REM, ele está, na verdade, ativando diversos circuitos neuronais e está fazendo uma espécie de psicoterapia. É como se fosse uma psicoterapia. Você vai ativando vários circuitos neuronais e com aquilo o seu cérebro vai ressignificando e reprogramando um monte de coisa. E vai guardando a memória também. Exato. Nos devidos lugares, né? Organizando tudo. Exato. Aí vamos lá. Vamos dizer que você seja obrigado a acordar 5 horas da manhã e você está acostumado a acordar 7 horas da manhã durante uma semana. Mas você continua dormindo cedo. O seu sono não REM, que é o primeiro sono, ele está relativamente preservado. Mas o sono do final da manhã, que é o sono REM, está sendo prejudicado. Aí quando você, no fim de semana, começar a dormir o quanto que você quiser, o seu sono REM vai compensar. Você vai ter mais sono REM para compensar aquele sono REM que você não teve. Isso é bem mostrado em ciência. Isso sugere que realmente há uma certa recuperação de sono. Dá uma zerada, né? Minimiza os danos, né? Digamos assim. O organismo tenta minimizar os danos. Na verdade, ele tenta minimizar os danos, mas ele vai minimizar os danos até certo ponto, né? Porque uma proteína degenerada é uma proteína degenerada, ela não vai se regenerar. Mas até certo ponto. E aquela cochiladinha à tarde, assim? Aquela cochiladinha à tarde é maravilhosa. Vários estudos epidemiológicos mostram que quem faz a siesta vive mais. O que sugere, de novo,
que a pessoa que tem por algum motivo, porque a gente tem que lidar com a realidade. Tem pessoas que são obrigadas por questões de trabalho, perder noites de sono, a inverter o ritmo circadiano. E a gente não pode simplesmente chegar para uma pessoa que perde o ritmo circadiano e falar para ela, você não tem mais o que fazer, você perde sono, noite de sono perdida, está perdida. Um piloto, um médico plantonista, Exato. Um policial, segurança. A gente estava conversando que eu já fui um médico plantonista em alguma época na minha vida e eu perdi a noite de sono. Algumas pessoas simplesmente não podem ter uma alternativa. Aí você vai falar para ela que não existe como recuperar, existe como minimizar o dano de uma noite de sono mal dormida ou de um ciclo invertido, existe sim. E existe como você tentar, pelo menos, trazer um alívio e conter os efeitos negativos da privação do sono. Tem a tal do sono polifásico, que estava na moda também no Vale do Silício, entre os empresários de alto rendimento. O difícil é você ter o tempo para fazer o sono polifásico, né? A maior parte das pessoas hoje em dia conhecem o YouTube, né? Se você entrar no YouTube aqui e procurar Yoga Nidra, você vai encontrar um relaxamento yoga muito interessante. Inclusive, você pode botar dentro da sua escala de tempo a Yoga Nidra para 10 minutos, para 20 minutos, para 30 minutos. Yoga Nidra é um relaxamento. Alguns estudos fisiológicos mostram, inclusive, uma coisa interessante, que às vezes você está fazendo aquela sessão de Yoga Nidra de relaxamento profundo, você está consciente, mas determinadas áreas do seu cérebro estão dormindo. Os golfinhos têm essa coisa de dormir, um hemisfério está acordado e outro está dormindo. Nós não temos isso organizado. O que é um sono polifásico? Nada mais é do que você tirar vários espaços ao longo do dia. Em vez de dormir 8 horas seguidas, você dormiria tipo 5 horas à noite e depois você faria 3 pausas durante o dia de 30 minutos, onde você faria um relaxamento profundo ou até um sono curto. Sono polifásico é uma estratégia que no longo prazo não vai te fazer bem porque você vai estar sendo privado de sono. Ele melhora realmente, que pode ser feito com Yoga Nidra, né? Basta ir no YouTube, botar Yoga Nidra 10 minutos, eu vivo fazendo isso. E você faz, por exemplo, 2, 3, 4, o que couber na sua agenda de sessões de Yoga Nidra ou de pequenas sessions, se a pessoa conseguir. Realmente ele vai melhorar a performance e vai diminuir os danos da privação de sono. Também viralizou muito por causa do Cristiano Ronaldo. Parece que ele dá umas dormidas de 1h30, né, ao longo do dia, depois do treino intenso. Ele acorda cedo, vai treinar, aí come alguma coisa, dorme uma hora. É a melhor coisa que tem. É muito bom. Depois de treino intenso, dá um soninho, né? Aquela vontade de... Só não é melhor que a pessoa ter uma vida muito tranquila e dormir toda noite 8 horas de sono tranquilas e depois uma cestinha de 20 minutos, né? Não é melhor que isso, né? Mas para a maior parte das pessoas, o sono polifásico é uma forma de conter grande parte dos problemas do sono, melhorar a performance, melhorar desempenho e aumentar a longevidade, né? Não ter esse comprometimento. E como é que você consegue usar e preparar a produção de melatonina, porque você fala muito sobre a serotonina ser um precursor ali da melatonina, né? E como é que eu posso, com o estilo de vida, preparar essa produção da melatonina na hora certa, na proporção certa, e também como é que a suplementação pode ajudar nisso tudo, quando você está já na roda da vida ali, né, na correria? Vamos lá, eu acho que a higiene do sono ela começa de manhã. Por quê? Em Yin Yang, nós temos um pico de cortisol matinal, que deve ocorrer, e um pico de melatonina noturno, que deve ocorrer. Então, como qualquer relógio, pensa que o ritmo circadiano é justamente um ritmo. Ou seja, você começa a dar o ritmo, é que nem um tambor. O primeiro toque do tambor vai determinar dentro do ritmo o último toque do tambor. Então a primeira coisa para você ter uma produção de melatonina noturna é você começar bem o dia. Acordar, fazer as suas necessidades, beber meio litro de água, 600 ml de água pura, sem nenhum sinal. Fazer algum estímulo de preferência que vai aumentar o seu cortisol assim que acordar. Cortisol, adrenalina, noradrenalina. Por exemplo, uma sessão breve de exercício seria ideal. Tabata, 4 minutos. 4 minutos de Tabata, você tem aplicativo na internet, até no YouTube também você acha Tabata. O Tabata é capaz de te fazer aumentar a sua produção de cortisol, adrenalina, noradrenalina, dopamina de uma forma bastante rápida e não vai gastar a sua dopamina. Não adianta você aumentar a sua dopamina de manhã com uma sessão de crossfit ou 2 horas de crossfit que você vai aumentar a sua dopamina e vai esgotar a sua dopamina e vai querer dormir igual o Cristiano Ronaldo. Tabata é aquele treino intervalado de alta intensidade, O Tabata é um treino intervalado de alta... Eu dei um exemplo, não precisa de ser o Tabata. Sim. É um treino intervalado de alta intensidade que dura 4 minutos. Então a pessoa faz 20 segundos de exercício intenso, pode ser burpee, por exemplo, intercalados com 10 segundos de descanso.
Depois de 4 minutos, a pessoa está completamente taquicárdica, bate de uma forma eficiente para quem não tem tempo. Eu tenho uma airbike lá em casa que tem um programa que eu uso de vez em quando, que é esse de 4 minutos. É 20 segundos intenso, 10 segundos de descanso. E você é testemunha que depois de 4 minutos você está botando a língua para fora. Não, quase tendo um treco. Aí eu vou quase tendo um treco. Que respirar para poder tomar um copo d'água. Então você entende comigo que não tem desculpa para não treinar. Então, você pode... que daí depois você tem que dar uma desacelerada, mas aí toma um banho, né? Então vamos lá. Você pode fazer 4 minutos de Tabata. Outra saída que o pessoal não gosta, mas o pessoal do Sul gosta menos ainda, mas é muito boa, é você simplesmente ter exposição a frio. E a exposição ao frio também não deve ser longa, deve ser só o suficiente para subir. O teu objetivo é esquentar a temperatura do teu corpo. Só que, paradoxalmente, você esquenta a temperatura do seu corpo com seu banho, com um curto banho frio. Aquele curto banho frio vai te fazer liberar adrenalina, noradrenalina, etc. Mediadores, vai te fazer ter calafrios e a tua temperatura do corpo vai se autorregular, vai pegar no tranco e subir mais cedo. É que o corpo é uma máquina de sobrevivência, né? Você coloca ele numa situação extrema, automaticamente ele responde. Exato. Né? Da mesma forma, à noite, o seu corpo para dormir, a gente já vai chegar lá, você vai tomar um banho quente, que é o oposto. Um banho quente curto vai fazer o teu corpo querer resfriar. Então vamos lá. Então já começou, já acordou, fez as necessidades, bebeu meio litro de água, fez um exercício curto ou um banho gelado. Café antes do exercício curto. Café só depois. Café só depois. Depois disso você vai ter exposição ao sol. É legal você baixar também no celular um medidor de luz. Porque no medidor de luz, você consegue, por exemplo, você vê esse ambiente aqui está cheio de iluminação. Você vai ver que um dia chuvoso, no ar ambiente, tem muito mais iluminação do que um dia de luz aqui dentro, com todas as luzes acesas. Essa luz aqui, ela é suficiente para desligar a produção de melatonina, mas ela não é suficiente para otimizar a produção de cortisol, ou o nosso ritmo circadiano. Então é descer, tentar ter a maior exposição ao sol possível. Se tiver bastante sol, você pode ficar por 5 minutos. Se tiver um dia nublado, ou se estiver debaixo de árvores, por exemplo, alguma coisa surreal, você deve ficar por 20, 30 minutos. Isso aí seria o ideal no melhor dos mundos. Nem todo mundo consegue fazer tudo todo dia. Comer, eu acho que as pessoas deveriam comer 1 hora, 1h30 depois de acordar. É que agora está na moda também o tal do jejum intermitente, né? Então... Sim, a gente já vai chegar no final, na higiene do sono passa por um tipo de jejum. Aqui a gente já começou o jejum. Você já vai esperar 1 hora, 1h30. Por quê? Quando você acorda, você ainda tem melatonina circulante. Essa melatonina, ela diminui a tua sensibilidade à insulina. Quando essa melatonina baixa, depois de 1 hora, 1h30, você faz um controle muito melhor da sua glicemia após o café da manhã. Então, se acordar, já ir direto comer... Não, acorda, faz um exercício rápido. Tomar o café com leite, açúcar e comer um pão com manteiga, essa coisa do... Exato, aí no final da manhã tá tremendo de fome porque teve pico de glicemia, fez hipoglicemia. Você tem, à noite, você tem um acúmulo ao longo do dia de adenosina, que gera fadiga e que o café bloqueia. E você tem um acúmulo de melatonina quando você acorda. Então, quando você acorda, você está com mais adenosina que gera fadiga e mais melatonina que você desejaria. Se você conseguir limpar essas duas substâncias, você vai ter um dia mais produtivo. Então, limpar isso antes de tomar café preto, cafeína, antes de comer. Você vai tomar cafeína, pode tomar cafeína com o seu café, junto com o seu café da manhã, 1 hora, 1h30 depois, para eliminar toda a melatonina e toda a adenosina. Além disso, você já vai ter tomado um banho frio ou feito um exercício, ou seja, você vai ter estimulado as suas mitocôndrias numa situação de baixa oferta de energia. Isso vai ativar a sua biogênese mitocondrial. Começou assim, como tomou o teu café da manhã, o ideal é que tenha proteína sempre, mínimo de carboidrato no café da manhã eu recomendo. À noite você começa a segunda fase da higiene do sono, que é a própria higiene do sono que todo mundo fala. A gente sabe que dormir cedo, jantar cedo é fundamental, porque você esvazia seu intestino, que permite, que diminui o fluxo sanguíneo para o seu trato intestinal, o que faz com que permita um maior fluxo sanguíneo para o cérebro, permitindo o detox noturno, e entre outros mecanismos, como você também desentope as suas mitocôndrias de glicose. Com isso você facilita a produção de energia. E tem vários mecanismos que explicam isso. Então, jantar o mais cedo possível. Começar a diminuir as luzes. Diminuir a proporção de luz azul. Luz azul em si é bastante maléfica para o sono, embora qualquer luz diminua a produção de melatonina. Mas um espectro mais para o vermelho ajuda. Isso inclui, por exemplo, usar filtros de luz vermelha, etc. Resfriar o ambiente. Não falar de finanças, de dinheiro antes de dormir, isso é importantíssimo. E tem uma regra básica, né, que 3 horas antes de dormir você não come, 2 horas antes de dormir você não bebe nada, para não acordar à noite, e 1 hora antes de dormir você desliga as telas.
Pô, bom isso, hein? Isso é prático, isso aí. Exato, outro dia eu postei isso 11 horas da manhã, né, da noite, né? E, porra, você tá fazendo aquele celular. É prático, mas na vida diária nem sempre é muito difícil, tá cada vez mais difícil, porque o celular tem notificação o tempo inteiro, e aí você deita pra dormir, você lembra de um monte de coisa que você esqueceu de anotar, esqueceu de fazer, mensagem que você não mandou. Mas, Duda, se você pensar que basta você ler 1 hora por dia para você entrar no 1% do conhecimento humano, e você pode simplesmente tirar 1 hora de leitura por dia antes de dormir, olha o ganho que você tem. Você não tem ganho só de... Se você trocar o celular naquela última hora pelo livro, você não tem só um ganho de saúde metabólica, de longevidade, e por aí vai, e de performance durante o dia, de qualidade de sono. Você tem um ganho também intelectual, né? Você trocou aquelas besteiras lá do celular, fica brigando em rede social, sei lá, as pessoas fazem cada besteira em rede social. Porque é muito aleatório, né? Do olhando nada coisas você tá aleatórias, ali, um né? acidente. Exato. Eu acordei hoje, o primeiro vídeo que eu lembro que eu vi foi um caminhão de tanque explodindo na estrada, com pessoas feridas. Aí quando você vê, você já vê, não tem como desver. Você já subiu o teu cortisol, né? Exato, do nada, da forma errada, né? Caraca, é muito aleatório, então é muito perigoso você ficar mexendo no Instagram da vida ali, no WhatsApp. Ainda mais antes de dormir, detona o sono. É difícil fazer, né? Mas é importante, né? E essa coisa, isso que eu sempre falo, que eu sempre dou dicas para pessoas que fazem esse night shift, né? Que fazem essa troca de turno, porque com elas inverte tudo, né? Vamos dizer que você deu um plantão, trabalha à noite e durma durante o dia. Você tem que tentar replicar ao máximo as condições noturnas. Então, por exemplo, é difícil você esperar que você vai produzir tanta melatonina. Então, para uma pessoa que faz o night shift, é muito interessante a suplementação de melatonina. Então, por exemplo, ela sabe que ela vai trabalhar até 7 horas da manhã. Então, ela tenta não comer nada antes das 5, se possível, justamente para fazer simular o jejum noturno. Aí, depois que ela não comer nada, depois que ela mantiver aquelas 3 horas sem comer que ela busca à noite, ela tomar melatonina, trancar completamente o quarto. Porque a melatonina tem isso também. Você tomar melatonina e ficar exposto à luz, isso aí tem um efeito rebote ali, né? Um efeito, sei lá... Pode ter um efeito rebote, mas a gente sabe que a melatonina ela é um suplemento nas doses que a gente recomenda, que são doses abaixo... Eu recomendo abaixo de 1 miligrama para sono, mas a melatonina em doses mais altas a gente usa em medicina funcional com uma série de indicações off-label, mas que a gente sabe que funcionam bem. Então a melatonina em doses mais altas ela é útil para refluxo gastroesofágico, ela tem uma aplicação no câncer, ela pode ser usada inclusive durante o dia. Algumas pessoas não dormem bem com melatonina paradoxalmente, essas pessoas às vezes a gente usa melatonina diurna, ou tudo de uma forma muito personalizada, né, e muito... Não é uma coisa que se use como suplemento que deva ser feita pelo leigo. A melatonina é complexa, é um mundo. É que é o grande maestro ali dos hormônios. Ela é um grande maestro dos hormônios e ela estimula defesas antioxidantes em células do nosso corpo inteiro. E como você disse, ela é uma maestra, ela está lá dando ritmo, né? E agora de uma forma mais ampla, assim, o uso de antioxidantes na dieta, na suplementação, é uma coisa mais delicada do que a cultura moderna faz parecer, né? Você não pode sair tomando um monte de antioxidante porque é importante você oxidar coisas, né? O excesso de antioxidantes, ele surgiu, o uso excessivo de antioxidantes, ele surgiu com a medicina ortomolecular, quando se descobriu Linus Pauling, né? Foi o principal divulgador do conceito, que é um conceito verdadeiro, que os radicais livres estão na origem de doenças. A proposição dele eram doses altas de vitamina C, que inclusive podem ter bastante utilidade clínica. Só que todo o estudo com longevidade mostrou que, na verdade, a coisa não era tão simples assim. Os radicais livres realmente estão na origem das doenças, mas eles são também o estresse necessário para o corpo produzir seu próprio sistema antioxidante, que na verdade é o mais importante para combater o próprio radical livre. É como se fosse o banho frio do exemplo anterior. Exato, é o estresse que o corpo precisa para se adaptar e para desinflamar, para aumentar a própria capacidade de produzir antioxidantes. Porque na verdade, a nossa principal defesa contra agentes oxidantes, contra radicais livres, não são os antioxidantes de fora, não são os antioxidantes que a gente chama de exógenos, como vitamina C, vitamina E, coenzima Q10. Esses são acessórios. Nossos principais antioxidantes são os que o nosso próprio corpo produz, principalmente a glutationa, mas tem outros como superóxido de dismutase, catalase, peroxidases e por aí vai. Ou seja, quando você usa muito antioxidante, você acaba tamponando, anulando a ação desses radicais livres. Essa anulação dos radicais livres faz com que o seu corpo não adapte. Como consequência, você fica com menos glutationa,
você fica com menos superóxido de dismutase, você deixa de reparar o seu DNA, ficando o seu DNA das mitocôndrias mais sujeito a mutações. A dieta contemporânea tem realmente uma pobreza de antioxidantes. Tem realmente. Eu acredito muito na suplementação de antioxidantes, acredito muito no consumo alimentar de antioxidantes junto com a suplementação. Mas é muito importante considerar duas coisas. Uma, timing, duas, quantidade. Então, por exemplo, timing, a hora que você vai usar o antioxidante. Então, por exemplo, se você faz musculação, o estresse oxidativo, os radicais livres fazem parte da resposta de estresse necessária para o músculo fazer hipertrofia. Não só fazer hipertrofia, mas como desenvolver endurance, etc. Então, por exemplo, você nunca vai tomar vitamina C, vitamina E antes de um treino ou depois de um treino. Vai esperar pelo menos 6 horas, justamente para a vitamina C, para a vitamina E não diminuírem o estresse do treino e com isso diminuir a adaptação. Então, acho que o timing é muito importante. O momento que você toma um antioxidante é muito importante. Além disso, alguns antioxidantes não são tão bem absorvidos sem comida. Além do momento que você vai tomar um antioxidante, é muito importante a quantidade. Aí é muito simples, é só você usar a quantidade que está no rótulo, não usar nada fora do que está no rótulo do antioxidante, fora de indicação médica. Então, a cápsula da vitamina C é de 500 mg, de 1000 mg, você vai usar só 500 mg, 1000 mg. Usando assim, você nunca vai ter excesso de antioxidante. Pode tomar coenzima Q10, vitamina C, vitamina E indicada, etc. Usando as doses de rótulo, a pessoa nunca vai ter excesso de antioxidante, ainda assim ela tem que olhar para o horário que ela toma antioxidante. Afastar de treino, principalmente. Essa de tomar depois eu já tinha ouvido, mas de tomar antes, mas demora até o negócio. É porque ele vai estar circulando, né? Você tomou antes, ele vai estar circulando. E isso é antes de treino, porque no treino você está buscando uma adaptação para melhorar a sua performance. Vamos dizer que, pelo contrário, você é uma cara que treina corrida e você não toma sua vitamina C antes da corrida, aí agora você vai correr uma meia maratona. Essa meia maratona pode baixar a sua imunidade, te deixar doente, etc. Esse é o momento certo. Antes da meia maratona, você toma a sua vitamina C. Ah, tá, porque aí já é uma prova perigosa, né? Tipo, exato, uma prova que você tomar um antioxidante, vitamina C, piquenogenol, antes de uma meia maratona, antes de uma maratona, antes de um dia de competição onde você vai dar o máximo de si, você vai jogar futebol 120 minutos, uma decisão, sei lá. Nesse momento, tomar um antioxidante pode talvez melhorar a sua performance, mas com certeza vai proteger o seu sistema imunológico, que vai melhorar a sua recuperação para tu voltar para os seus treinos. É, porque seria uma medida extrema, né? Exato, onde vale a pena você ter a proteção. Mas o treino para a preparação para a maratona, aí você não vai respeitar essa janela ali de exato, 3 horas porque antes, 3 horas um atleta competitivo, geralmente, ele não treina no máximo, né? Ele treina dentro de uma faixa de intensidade que permita ele dar o máximo dele, que ele nem sabe onde ele vai chegar no dia da competição. Sim. É diferente. Sim, esse aqui é o desafio, né? O desafio é você ele não ter alta performance fora da hora, porque não adianta nada. Exato. Cara, atleta olímpico, bateu o recorde na piscina do treino. Pô, exato. Que desperdício, qualquer atleta... Aí chega no dia da prova, ele não consegue performar, não ganha nem medalha de bronze. Exato. Qualquer atleta sabe que ele vai atingir, ele não vai atingir, que ele quer atingir o ápice dele na competição, não no treino. E o ator também tem isso, porque se a gente der o máximo no ensaio, na hora do gravando depois, você não chega, aí você fica, não é possível, queimei o cartucho ali no ensaio. Às vezes você vê, por exemplo, os ensaios, por exemplo, de grupo de rock, aquele solo maravilhoso que saiu na gravação, ele não é repetido. Foi um em centenas, né, que eles aproveitam. A mesma coisa, você tem que, o pico tem que estar, não é na hora do treino, né? E quem treina e treina por hobby e por manutenção da saúde e depois tem que trabalhar? Porque aí também pode ser isso, às vezes você gasta ali o auge da tua energia na academia, depois você chega para fazer uma reunião e não consegue fechar negócio. Eu acho que tem que tomar um antioxidante, se ele treina de manhã tem que tomar um antioxidante à noite, se ele treina à noite tem alguns antioxidantes, algumas pessoas dormem mal com enzima Q10, então elas têm que tomar normalmente durante é indicado para tomar depois do café da manhã ou do almoço, né? Eu indico geralmente café da manhã e almoço, a não ser que seja meu paciente. Quando é meu paciente, como eu estou acompanhando, eu posso indicar à noite uma fórmula, por exemplo, e se ele tiver algum prejuízo de sono, a gente muda facilmente. Mas de uma forma genérica, né? Nas redes sociais eu sempre falo para tomar coenzima Q10 no café da manhã e no almoço, porque algumas pessoas têm um problema de sono. Mas coenzima Q10 eu não acho tão crítica. Por quê? Ou creatina, por porque exemplo. Eu nunca vi nenhum trabalho dizendo que a coenzima Q10 atrapalhasse a recuperação. Porque, na verdade, a coenzima Q10 é muito difícil. A gente dosa no sangue, eu doso bastante nos meus pacientes.
Então a gente sabe que as pessoas têm níveis variados. Ela está sempre na molécula de colesterol. Coenzima Q10 é uma molécula muito abundante no nosso corpo. Então vamos lá, você tem mais ou menos 2,5 gramas de colesterol no teu sangue hoje. Você deve ter 2,5 miligramas de coenzima Q10. Quer dizer, mais ou menos 1 para 1000. Você deve ter 100 miligramas, deve ter mais... É 1 para 1000 a diferença. Quando você pega para testosterona, é 1 para 1 milhão. Você tem muito coenzima Q10 no seu sangue. Você tem muita coenzima Q10 nas suas células, em mitocôndrias, outras membranas celulares, fazendo o seu papel. Ou seja, é muito chute você achar que aquela coenzima Q10 que você toma vai chegar imediatamente na mitocôndria, entende? Então eu não acredito que a coenzima Q10 seja um problema, não. A vitamina E é um problema para quem treina. A vitamina C é um problema. Elas vão prejudicar o desempenho. E tem evidências de que o resveratrol também vai diminuir a adaptação, inclusive ao treino aeróbico. Mas por boa prática a gente tende a afastar, mas não é algo que eu possa te afirmar. É complexo, é sempre bom ter um médico, né, um nutricionista, alguém que entenda. Porque muita né? gente... É sempre bom. O nosso objetivo aqui na Dr. CV é justamente passar o conhecimento adiante, mas obviamente as pessoas têm que buscar uma assessoria, uma quando consultoria. podem, né? Porque na verdade, né, Duda, a gente também não pode ser elitista ao ponto de... A gente sabe que poucos médicos entendem de suplementação. Isso faz com que a demanda seja alta. Está crescendo muito. Exato, mas a gente sabe que não é fácil ter acesso, às vezes, a profissionais. Então a gente tenta sempre... Eu tento sempre ensinar em redes sociais com responsabilidade que as pessoas possam tomar as melhores fazer as melhores escolhas alimentares, as melhores escolhas de exercício físico, as melhores escolhas de suplementação. Eu tento sempre ensinar os horários de suplementar, o que combina, o que não combina com nada, justamente porque para democratizar o acesso, né? Porque também é muito egoísmo. Não, tem que buscar um profissional. Tem médico que manda marcar consulta com ele, né, cara? É ridículo, né? Não, mas também é muito importante a pessoa se preparar para chegar na consulta e não estar totalmente perdido. Não, tem que ter um nível de educação saber também. O que ele quer saber, já saber quais perguntas fazer para otimizar o tempo que ele vai ter. Exato, tem que ter um tempo de educação também. E essa educação é muito importante, porque essa educação ela não é importante só para você, só para a pessoa que está se educando, não. Ela é importante para as próximas gerações. Por exemplo, a gente tem evidências, por exemplo, a gente estava falando de antioxidantes, um assunto que eu estava, inclusive, eu comentei que eu estava estudando hoje com vocês, né? É que o consumo de antioxidantes ele melhora a motilidade do espermatozoide. Se ele melhorou a motilidade do espermatozoide, você pode inferir que ele melhorou a saúde metabólica do espermatozoide. Se ele melhorou a saúde metabólica do espermatozoide, você pode inferir que o ambiente genético do espermatozoide está melhor. Se esse ambiente genético está melhor, provavelmente esse homem que tem um consumo adequado de antioxidantes, e que por isso teve um espermatozoide melhor, provavelmente os filhos deles vão estar mais saudáveis. Os filhos vão estar mais saudáveis. Com menor chance de hipertensão, autismo, diabetes. Eu estou inferindo, mas dentro de um mecanismo que é bem conhecido e que é muito difícil de questionar. O que significa que quando você ensina as pessoas a serem mais saudáveis, coisas básicas como tomar os antioxidantes, você pode estar melhorando a saúde de gente que nem está aqui ainda. Você pode, por exemplo, melhorar a fertilidade da população, diminuir a incidência de doenças crônicas. É uma coisa que é para a sociedade mesmo. Instruir as pessoas sobre saúde é para a sociedade. A demanda por saúde também cresce muito, né? Porque as pessoas antigamente tinham essa coisa de, saúde, você busca um médico quando você está doente. Agora é o contrário, você está querendo otimizar o processo, está querendo alavancar a sua performance, a sua saúde, qualidade de vida. As pessoas meio que encaixaram a engrenagem, né, como um todo. Exato, o objetivo agora não é só não adoecer, é ter abundância, né? Performance, beleza, saúde. E na parte cognitiva, assim, porque também a gente tem acesso hoje a uma quantidade de informação avassaladora. Se for comparar aos imperadores romanos ali, né, os reis da Idade Média, a quantidade de informação, até esse estudo famoso que o Bill Clinton, ele não tinha a quantidade de informação que uma criança, um adolescente tem hoje com o smartphone conectado à internet, ChatGPT, todas essas inteligências artificiais. Então, como é que a gente consegue tomar conta da nossa memória, da nossa atenção, essa epidemia de uso de Venvance, Concerta, todos esses remédios, Ritalina, essas coisas todas que hoje em dia todo mundo para passar em concurso, todo mundo para performar bem no mercado financeiro, mundo corporativo,
está pesando a mão aí nessas substâncias, como é que a gente consegue, com o estilo de vida, com alimentação, suplementação... Você tocou agora um assunto que eu tenho um interesse muito grande, que é a suplementação cognitiva. Como todo médico, eu sou um atleta do cérebro, né? Sim. Eu tenho que estar todo dia aprendendo, processando muita informação, então isso para mim é um assunto que é muito caro, né? Além disso, eu tenho um grande fluxo de pacientes que são justamente pessoas com problemas de memória. Quase todo mundo hoje em dia tem problema de memória. A primeira coisa que você tem que olhar na cognição de uma pessoa, antes de tudo, são os níveis de vitamina B12. Porque as faixas de referência dos laboratórios foram drasticamente reduzidas para se acomodar à mediocridade da população. Então as pessoas estavam com pouca vitamina B12 aí a faixa o problema é simples, é só diminuir aqui. Não, a faixa de referência ela é uma faixa de referência do medíocre. Então, por exemplo, a gente percebe, por exemplo, que uma pessoa frequentemente a pessoa está com problema de memória. Isso aconteceu comigo. Eu tinha uma deficiência lá atrás, né, de memória de curto prazo, que eu percebia. Dosei minha vitamina B2 na época, estava 280. B12 estava 280. Com reposição, em uma semana, minha memória tinha voltado. E a gente vê isso todo dia na prática de consultório. Então, a primeira coisa para melhora cognitiva é checar a vitamina B12. Ideais são níveis acima de 800. Entre 800 e 1.500, enquanto a faixa de referência do laboratório hoje está entre 200 e 800. Eu busco teria que estar lá em cima na entre 800 e 1.500. Não precisa, de 800 para 1.500 não deve melhorar. Geralmente, abaixo de 400, a pessoa percebe uma deficiência significativa de memória. Então, a primeira coisa é olhar a vitamina B12. E de fontes naturais, assim, na alimentação, quais seriam as melhores fontes? O problema da vitamina B12 é que ela é uma vitamina muito grande, então a absorção da vitamina B12 é muito complexa. Então, você precisa de ter várias refeições ao longo do dia para fazer a carga de vitamina B12. Uma criança toma leite o tempo todo, então ela tem isso o tempo todo, por exemplo, um bebê. Mas, por exemplo, um adulto ele teria que comer carne, ou queijo, ou shiitake, que é uma das poucas boas fontes não animais, o fígado, ou algum alimento enriquecido, como levedura nutricional, que pode ser enriquecido em vitamina B12, em vários pontos ao longo do dia. Determinadas algas. Se a pessoa conseguir em toda a refeição ter uma boa carga de vitamina B12, é provável, caso ela não tenha um problema de absorção que é frequente, que ela aumente a vitamina B12 dela. Eu sempre recomendo suplementação de vitamina B12, sempre. A pessoa está com vitamina B12, suplementa, o objetivo é estocar o fígado. Melhor sobrar que faltar, então. Melhor sobrar do que faltar, até porque o objetivo é ter uma poupança no fígado de vitamina B12 que pode durar 3 a 5 anos. Tem a chance de ter uma hipervitaminose, uma coisa assim. Com B12 não, mas tem com a vitamina A, então não pode se entupir de fígado. É famoso isso, eu lembro desde a história da aula de biologia no colégio, para tomar cuidado com excesso de vitamina A. Exato, a vitamina A pode dar hipervitaminose, a vitamina não dá hipervitaminose, mas pode aumentar o risco de câncer em excesso. Justamente por aquela questão dos antioxidantes serem importantes para prevenir mutações, dos radicais livres serem importantes justamente para prevenir mutações. Eles fazem as mutações, mas também são importantes para prevenir. Fígado está em alta hoje em dia, né? E é uma carne barata relativamente. Mas agora eu vou chegar na melhor parte da suplementação para a cognição. Você resolveu a vitamina B12, que é o pior. Aí é onde você vê uma deficiência frequentemente dos neurologistas, né? Porque eles não entendem de nutrientes. E os nutrientes são a ferramenta mais poderosa que existe para a melhora da cognição. Pensa que nós temos determinados neurotransmissores. Quando você está usando lá o Venvância, a Ritalina, você está mexendo com a dopamina. Só que você está, na verdade, gastando dopamina. Você está aumentando a perda de dopamina, mas está aumentando a disponibilidade dela lá na sinapse, aquilo ali está gerando os efeitos. Só que você consegue, com a modulação de determinados aminoácidos, aumentar os níveis de dopamina de forma natural. Então a dopamina você aumenta com tirosina. E tirosina é bastante potente. Você percebe o efeito da tirosina se você suplementar a tirosina. Então vamos lá. A gente tem um neurotransmissor... Percebe em quanto tempo? Na hora. Na hora, no mesmo dia? Tem que fazer a dose certa. Tomando ali, antes da reunião, importante. E tem que ser desafiado. Se você tomar tirosina e ficar olhando o sol assim, contemplativo, você não vai perceber nada. Mas se você tiver que fazer uma tarefa de alta concentração, tipo uma entrevista, você vai perceber que você vai demorar mais para cansar, vai ter uma motivação maior. Principalmente se você fizer junto com tudo aquilo que eu falei lá atrás do sono, que aumenta a dopamina. O neurotransmissor responsável pela codificação de memórias e de raciocínio, para você fazer a codificação da memória de trabalho, para você ter aquele raciocínio abstrato, é a acetilcolina. Você consegue aumentar a acetilcolina drasticamente suplementando uma substância chamada alfa-GPC, que é uma forma de colina. O alfa-GPC está na gema do ovo. Ou seja, você consegue aumentar a sua acetilcolina, que aumenta a sua memória, e potência muscular, potência intelectual. Você consegue aumentar ela com o alfa-GPC.
Consegue aumentar também comendo 2 a 3 gemas de ovo no mínimo por dia. Faz diferença a hora que você vai comer esse ovo? Porque o ovo está muito associado a café da manhã, mas é o coringa de todas as receitas. Cara, uma vez eu tive uma experiência curiosa que eu fui fazer um treino de crossfit que era na época, eu era bem ruinzinho em levantamento olímpico, né? Depois eu desisti deles. É bem complexo, parece simples, né? Mas é complexo. Totalmente, você tem que Exato. ter Eu gosto mais dos powerlifts, né? De agachamento, terra, né? Essas coisas eu curto mais. No dia eu comi 5 ovos. Eu bati meus personal records. Aí eu fiz a conexão. Será que foi por causa da colina? Deve ter sido, porque o alfa-GPC ele aumenta a potência muscular agudamente e aumenta a potência intelectual e a capacidade de aprendizado. E muito está se falando também sobre a parte alergênica da clara do ovo. A gema foi cancelada, né? Não, que gema faz mal, dá infarto. Aí agora a gema tá na moda e a clara tá quase sendo cancelada. Vamos falar da clara daqui a pouco, que a gente fala de intestino, porque esse é outro tema fascinante, né? Vamos só terminar. Então vamos lá, a gema do ovo, além da colina, ela tem a fosfatidilcerina que forma a membrana dos neurônios. Então a suplementação de aminoácidos como tirosina, alfa-GPC, que não é um aminoácido. Gema também tem vitamina B, né? Tem várias vitaminas do complexo B, que são importantes para o cérebro também. A suplementação de fosfatidilcerina e determinados fitoterápicos que aumentam a neuroplasticidade, como Bacopa monieri, ginkgo biloba, isso pode melhorar sensivelmente a memória e a inteligência. O ginkgo biloba também aumenta a irrigação sanguínea no cérebro, né? Que a cafeína é vasoconstritor. Aumenta, mas o ginkgo biloba é interessante. Eu acho um suplemento, um fitoterápico interessante. Deu uma sumida o ginkgo biloba. Ele deu uma sumida e se você olhar bem, se você seguir meus vídeos, você vai reparar que eu falo pouco do ginkgo. Porque a gente tem um muito melhor que a Bacopa monieri, né? A Bacopa é muito mais interessante que o ginkgo e é muito mais interessante, inclusive, que o cogumelo juba de leão, que também é mais interessante que o ginkgo. Então a gente tem a Bacopa, geralmente eu uso a Bacopa. Eu tomo Bacopa todo dia. Fez uma diferença na minha capacidade cognitiva e faz a diferença na capacidade cognitiva de vários pacientes meus. E o teacrina também, Teacrina é um estimulante fraco. Eu aprendi como uma possibilidade de substituto à cafeína, que é menos estimulante, né? Exato. Mas eu gosto mais, para você uma ampliação cognitiva, é o nootrópico do pobre lá nos Estados Unidos, é a cafeína junto com a L-teanina. A L-teanina é interessante também, porque a L-teanina, ao mesmo tempo que ela estimula o GABA, o GABA, que é um ansiolítico natural, ele na verdade ele também melhora a capacidade de foco, porque ele melhora o controle inibitório. O controle inibitório é você não deixar que as distrações atrapalhem seu raciocínio. Então o GABA é bom, por exemplo, também para atletas. Porque no que ele melhora o controle inibitório, ele melhora, por exemplo, o reflexo do atleta. Ele melhora o sono e melhora o reflexo, porque ele melhora esse controle inibitório. A L-teanina aumenta o GABA, mas ela também aumenta a dopamina de uma forma equilibrada. É porque o foco nada mais é do que isso, né? Você abstrair, tirar o que não importa e focar no essencial, né? Só que a L-teanina, como nootrópico, como substância de aumento de inteligência, ela é interessante porque ao mesmo tempo que ela faz esse controle inibitório e aumenta a dopamina, porque na verdade você, para ter esse foco assim, você tem que ter um nível de estresse. E ela modula isso de forma que você consiga fazer ampliação e estreitamento do foco. Para não ficar bitolado, você conseguir... Exato. Pensa que existem dois comportamentos da atenção distintos. Existe um comportamento de atenção focada, onde você está se focando no assunto. Existe um comportamento de pensamento e, portanto, de atenção que é divergente, no qual você começa, que é de onde vem a criatividade. Você tem os insights, depois você foca e estrutura. Ele tem anime interessante para isso. Dizem que quem toma Venvance e tal, esses remédios tem mais dificuldade com a criatividade. Isso não é uma coisa que foi muito... Isso não está ainda muito demonstrado em ciência, eu já procurei isso. Mas eu tomei Ritalina, eu era altamente TDAH lá, deixei de ser altamente TDAH com suplementação. Eu tomo, por exemplo, Bacopa monieri com alfa-GPC. Deixei de ser TDAH ao longo dos anos com isso, mas eu era TDAH. E eu comecei a tomar Ritalina na época da faculdade. Fui o primeiro colocado de residência médica. Não tem um Ela me focou. Que não tome Ritalina. Não, eu tomei 4 meses. De repente eu me toquei que eu realmente fiquei uma pessoa mais focada. Só que eu perdi a minha capacidade que eu tenho naturalmente de pensar lateral, de pensar fora da caixa, de buscar coisas novas. Eu fiquei chato. Fui um cara legal, sabe? Chato, sabe? Um cara equilibrado demais, sabe? Aí eu percebi que eu perdi a minha criatividade. Então, porra... É difícil fazer esse balanço, né? E a cafeína, que é basicamente a droga mais... A cafeína a gente está falando, eu gosto da cafeína com a L-teanina justamente para fazer essa potencialização. Mas assim, o café no dia a dia das pessoas, eu acho que as pessoas devem tomar muito mais café. O café é uma fonte de polifenóis antioxidantes. Primeiro, o café não pode ser um café todo contaminado, cheio de... Eu queria te perguntar também sobre esse café de cápsula, essa coisa cheia de alumínio, cheia de plástico. Pode ter um alumínio, plástico, não é legal, né? Mas vamos lá, vamos falar da cafeína como dentro da questão cognitiva. A cafeína ela tem 2 ações. A gente estava falando lá atrás da adenosina que combate a fadiga. Então a cafeína ela é um bloqueador da adenosina
No que ela bloqueia a adenosina, você temporariamente não vence a adenosina é o que é acumulado no cérebro ao longo do dia. O cérebro perceber que está cansado e Exato. E aí o você cafeína para dá uma dormir, enganada. você né? para dormir, você precisa de pressão do sono, que é dada pelo excesso de adenosina, e precisa de produção adequada de melatonina. Se as duas forem sincronizadas, excesso de adenosina com subida da melatonina, você dorme. Esse é o ideal. Então. E a cafeína ela tem duas ações. Ela tem uma ação que é o bloqueio da adenosina e tem uma outra ação que é o aumento de dopamina, noradrenalina, acetilcolina. Só que essa ação da cafeína, que é de aumento desses neurotransmissores que melhoram a cognição, ela sofre tolerância. Então, o bloqueio da adenosina não. Então a pessoa fica viciada no café, ela continua tomando café porque tomando café ela passa o cansaço. Só que ela perde essa dopamina, essa ação da dopamina na cognição, na potência. Então, por exemplo, a cafeína é um dos melhores suplementos que existem para uma pessoa que compete. Ela aumenta a resistência, aumenta a potência muscular, aumenta a sua capacidade, por exemplo, de fazer um personal record. Só que se você toma cafeína todo dia, você perde isso. Você vai precisando cada vez de mais cafeína para ter a mesma... Exato. E a cafeína também, ela melhora certos parâmetros cognitivos e piora outros, né? Por isso a combinação com a L-teanina é tão interessante. Por exemplo, quais são os fatores que são piorados pela cafeína na inteligência? Não é na inteligência, mas por exemplo, você fica mais sujeito a erro. Eu vou dar um exemplo. Se a gente começar a aprofundar demais na neuropsicologia, pode chegar um momento que eu vou engasgar, né? Porque eu não sou neuropsicólogo, mas vamos lá. Você está digitando. Você vai digitar mais rápido com a cafeína. Ou você pode ter um potencial maior de erro. Justamente você está modulando neurotransmissores, então você está levando eles que nem a Ritalina para uma determinada direção, que pode fazer com que outra direção fique comprometida. Né? Mas eu estava esquecendo de te dar o nosso presente aqui, que é o obrigado, Kit da Duda. Doctors First. Alguns dos suplementos mais consagrados aí. Daqui a pouquinho eu abro. Beleza. Uau! DK2 eu bem tomo. Completo aí. Creatina, DK2, magnésio. E a gente sabe que é uma marca assim excepcional, né? Excelente, que eu tenho muito carinho. E é muito importante você também, a pessoa escolher marcas confiáveis que usem boas matérias-primas, né? Porque hoje em dia o mercado está crescendo muito e a gente fica meio perdido, né? Quem que a gente pode confiar, quem que a gente não pode. Exato. E uma coisa que eu sempre falo, sabe, Duda? A importância de você comprar os produtos diretamente dos fabricantes. Sim. Porque hoje em dia qualquer um na internet falsifica, invasa a coisa, bota lá no Mercado Livre falsificando marcas, né? Então eu sempre falo de se comprar de farmácias reconhecidas, de produtores reconhecidos. Sempre falo de se comprar direto do fabricante, né? Justamente porque o fabricante, você tem a garantia de que pelo menos ele fez aquilo, que não foi ninguém que falsificou o produto, né? E a importância também que no Brasil a gente tem a Anvisa, né? Enquanto os suplementos norte-americanos eles não são regulados pelo FDA. Então tem um nível de um índice de falsificação muito grande em suplementos importados. E lá tem um selo que é o GMP, né? Que as empresas pagam para ser julgadas por esse organismo independente. Eu acho uma coisa bem interessante. Quando eu aprendi essa história, achei bem interessante. Que é uma coisa independente, então é meio isento. Ao mesmo tempo, a empresa vai pagar para ser auditada. E a gente sabe que pagar auditoria significa que nem frequentemente a auditoria para ser comprada, a pessoa já vai lá, já paga a auditoria confiando que o resultado vai ser positivo, né? Uma coisa que também... Porque senão... tem uma questão de transparência também nessas... Existem alguns selos que são bastante transparentes. A gente tem o selo IFOS, por exemplo, que é da International Fish Oil Society para ômega 3. Nós temos o MEG3, que é um selo também para ômega 3 que é bastante confiável, né? Mas a gente sabe também que hoje em dia qualquer um inventa um selo, imprime e bota no suplemento, né? Porque é só criar tem que ser, só criar o rótulo e botar o selo, né? Tem marcas como a Creapure, né, que dão uma garantia de pureza, mas também estavam falsificando a Creapure ultimamente, né? Então, na verdade, tomar cuidado também com os selos, né? O mais importante para mim é comprar direto dos fabricantes sempre que possível. E aí, voltando para a parte da dieta e da alimentação, dessas microinflamações, das alergias alimentares, a gente falou por alto aqui da clara do ovo, que está na moda agora, porque o ovo ele foi cancelado, virou até piada, né? A gema do ovo não pode comer porque aumenta o colesterol. Aí agora eu tô sentindo um movimento inverso. Agora todo mundo tá falando, tem que comer gema. A gema tem acetilcolina, tem vitamina B, tem um monte de coisa boa. E cuidado com a clara do ovo. Não é todo mundo que pode comer clara do ovo. Como é que é isso? É um exagero, né? Mas vamos lá. Geralmente os problemas com o ovo vêm da clara. Por quê? Nosso corpo, geralmente os problemas vêm por intolerâncias, alergias,
ou por uma ação inespecífica da proteína que não seja boa para o nosso organismo. Por exemplo, ela pode simular um antígeno e precipitar uma doença autoimune. Quanto mais distinta essa proteína for da nossa proteína, maior a chance disso acontecer. Por isso que é mais comum você ter intolerâncias, alergias e doenças relacionadas a proteínas vegetais, como o glúten, do que a proteínas animais. Só que o ovo tem um conjunto de proteínas muito característico. O ovo tem em torno de 30, 40 proteínas, lactalbumina, tem várias. Proteínas frequentemente bastante complexas. Algumas dessas proteínas do ovo, inclusive, são absorvidas inteiras pelo nosso organismo sem serem quebradas. Não precisa quebrar em aminoácidos, essa coisa que Não, a gente esse mito de que a proteína tem que ser quebrada em aminoácido para ser absorvida, isso é mito. Ah, é mito? É, porque o corpo não é tão idiota a ponto de ter que quebrar a proteína às vezes para construir ela de novo. Eu achava que pensa sim, bem, que até por economia energética, você não vai, você compra uma coisa para tua casa, você não quebra coisa para reconstruir dentro da sua casa. Até por uma economia energética faz sentido que o corpo seja capaz de absorver peptídeos. Eu queria aproveitar e perguntar sobre o MCT, o TCM, né? Já vai lá. Vou deixar isso guardado. MCT, medicina chinesa tradicional, né? Eu vou para o TCM. Vamos lá, vamos voltar para o ovo, senão a gente perde foco. Então, ele tem 30, 40 proteínas. Algumas dessas, inclusive, são absorvidas diretamente. Se você tem 30, 40 proteínas, significa que você tem 30, 40 possibilidades de desenvolver uma alergia ou uma intolerância. Porque são proteínas que não são proteínas humanas. Ou seja, que são proteínas que o nosso corpo pode reconhecer como alergênicas. Aí vamos ver como é que você come o ovo. O ovo é um dos melhores alimentos que existe. O ovo é rico em vitaminas, colina, como você disse, por aí vai. Gorduras boas, proteínas. Mas, se você consumir o ovo numa situação inflamatória, por exemplo, pão com ovo e Coca-Cola, você vai estar inflamando o teu intestino e vai jogar aquelas proteínas suspeitas no meio de uma guerra. Porque o ovo é meio que o coringa da culinária, né? Exato. Então, ele pode ser, vem um bolo, né? Exato. Vem uma sobremesa. Aí você pega essas proteínas do ovo e joga elas no meio de uma guerra e elas são suspeitas. A chance delas serem confundidas no meio da guerra e despertarem uma intolerância imunológica. O corpo já está ali todo confuso, cheio de óleo. O sistema imunológico está tirando para tudo que é lugar, viu a proteína do ovo toda esquisita lá, tirou nela, marcou ela. Então o contexto é muito importante. O contexto é muito importante. Não dá para demonizar a clara do ovo. Não dá para misturar o ovo cozido com a clara do ovo tem a biotina. Ultraprocessado da bolacha recheada. Não dá. Entendi. Entendeu? Não, ela tem a biotina. A biotina está na gema, falei besteira aqui. Então vamos lá. Então não dá para demonizar, mas o que é importante é consumir o ovo e também não dá para ficar jogando proteína fora, jogando a clara do ovo fora e comendo só a gema. O ser humano é muito radical, né? Mas eu acho que o ovo tem que ser consumido dentro de um contexto de uma dieta anti-inflamatória e limitado em situações inflamatórias. Infelizmente ele vai estar lá no bolo da festa, né? Junto com a Coca-Cola e com aquelas corantes, etc. Infelizmente, mas a melhor saída para o ovo seria você consumir o ovo dentro de uma situação anti-inflamatória. Porque assim você vai diminuir a chance de alergias e diminuir a chance de intolerâncias. Porque a gente não tem só alergia, a gente também tem intolerâncias que são um pouco mais controversas na medicina, mas na prática clínica a gente sabe que existe intolerância mediada por imunoglobulina G. Alergia mediada por imunoglobulina E, IgE. A gente sabe que existem intolerâncias alimentares relacionadas à imunoglobulina G e IgG. Nós temos testes a centenas de antígenos, que frequentemente a gente aplica no consultório, eu peço bastante, que ajudam a pessoa a triar alimentos e excluir aqueles alimentos que podem estar gerando diversas insensibilidades e doenças crônicas, etc. É porque é difícil a gente conseguir mapear, comendo um monte de coisa ao longo do dia, saber qual o alimento que disparou uma certa reação. E com esse teste a gente consegue. Não é uma alergia, não é que você não vai ter que comer para sempre. Mas frequentemente a gente encontra intolerância à clara do ovo. Às vezes a gente encontra a gema, ao trigo, ao leite e alimentos completamente inesperados. Às vezes você encontra determinados lácteos e não a outros. Ou seja, é bastante complexo. E essa coisa de desnaturar, proteínar, você esquentou, ferveu... Por exemplo, uma carne que é feita na panela de pressão, na temperatura altíssima durante longos períodos do tempo. Aí desnatura a proteína. Nessa história de quebrar em aminoácidos e construir de novo, não teria problema. Considerando quando a nossa dieta é basicamente com as proteínas animais, a gente assa, cozinha... Você tem um problema de você transformar essas proteínas em aminas, né?
pode aumentar o seu risco cardiovascular, esse é um problema. Tá? Essa é a questão do air fryer, né? Justamente você não aquecer tanto a ponto de produzir essas aminas, né? Que vão aumentar o seu risco cardiovascular. E quando você desnatura a proteína para ser quebrada, a enzima protease que quebra a proteína, ela é específica. Ela vai no local certo da proteína. Dependendo do nível de desnaturação da proteína, isso aí pode confundir a protease e aumentar a chance dessa proteína não ser quebrada e gerar intolerâncias também. Esse risco existe também. Mas, como eu disse, o mais importante é você evitar situações inflamatórias. O ser humano não é igual a outros animais. Outros animais são muito mais intolerantes a esse tipo de coisa que humanos. Por quê? Porque nós conhecemos o fogo há 1 milhão de anos. Há 1 milhão de anos que nós fomos selecionados para consumir proteínas desnaturadas, né? E aminas, etc. Porque o fogo possibilitou que a digestão saísse do nosso corpo, né? Meio que como se começasse a digestão fora e aí depois você recebe ela e consegue processar com muito menos intestino, aí consegue absorver muito mais nutrientes. Mas como toda a tecnologia no começo deve ter adoecido muita gente. Igual a agricultura, né? Exato, igual a agricultura, porque justamente essas aminas não são toleradas por outros animais. Por isso que é difícil às vezes a gente transpor estudos em laboratório para estudos com humanos. Porque nós fomos selecionados, que nem agora a gente é selecionado e muita gente tolera bem, muitas populações toleram muito bem o leite, né? Outras não, justamente porque elas foram selecionadas. Nós estamos nessa seleção aí há 1 milhão de anos. Para quem acredita, né? Que na internet metade das pessoas não acreditam na evolução, né? O fogo, outros hominídeos usaram fogo, dominaram bem antes do Homo sapiens, né? Acredito que sim, acredito que tenha começado com Homo erectus ou com Homo habilis. Eu acho que isso é um pouco controverso, né? Chimpanzés certamente não dominam o fogo e tem um uso mais rudimentar de ferramentas, né? Eu acredito que tenha sido como erectus há 1 milhão, 2 milhões de anos, antes do Homo sapiens. É impressionante como a gente tem muito mais poder cognitivo, muito mais poder de organização e de planejamento, mas tem muito menos força física, né? Uma dieta de um gorila, de um chimpanzé, é uma dieta que pra gente seria muito pobre, mas eles têm uma força absurda. Não, é interessante, né? Porque justamente a perda da necessidade da mastigação tão vigorosa, né? Porque a gente passou a desnaturar os alimentos, aquecê-los, fez com que a nossa mandíbula realmente tivesse ficado muito mais fraca. Mas isso propiciou aumentou o nosso potencial de crescimento do cérebro. Liberou espaço no cérebro para ter um crescimento cerebral. Além de ter uma disponibilidade de nutrientes muito maior, zinco, proteína, ômega 3. A gente consegue extrair muito mais dos alimentos que um chimpanzé, por exemplo. Né? É fascinante isso, mas a gente já saiu da saúde e já entrou na antropologia. Né? E a escolha, a água também é uma coisa que é muito importante pra gente. E hoje em dia a gente, sei lá, tem que confiar ou na Sabesp, né, eu esqueci o do Rio aqui, da SEDAI, sei lá. E ao mesmo tempo, então, confiar nessas garrafinhas de plástico, das águas minerais comerciais. Assim. Água, cara. Como é que a gente escolhe uma boa água? Como é que a água entra na nossa vida? Você falou que ao acordar, tomar 500, 600 ml de água. Mas como escolher a boa água? O melhor investimento que você faz para escolher uma boa água é um bom filtro de barro. É um filtro bastante prático, né, e bastante disponível para a maior parte da população. Quem tem condições pode usar diversos filtros ionizadores, né, e alcalinizantes, né, porque a gente sabe que, embora também não seja uma coisa muito definida, e eu sempre vejo muitas explicações muito superficiais sobre a questão da água alcalina, mas se a pessoa tiver como alcalinizar a água dela, ela vai ter uma melhor absorção dessa água, e isso vai ajudar ela a se proteger contra doenças crônicas, como, por exemplo, a osteoporose. Isso é controverso ainda, não é uma coisa que você possa afirmar cientificamente, mas uma coisa que eu acredito profundamente. Você sempre vai ouvir algum argumento, tipo que o pH do sangue é regulável, e é realmente, mas a gente não está preocupado com o pH do sangue, a gente está preocupado com o pH no interstício em torno das células e na célula. A gente sabe que essa questão da carga alcalina é muito importante, por exemplo, para a manutenção da saúde óssea. Geralmente um filtro de cerâmica para a maior parte das pessoas. Quem puder investir num filtro que alcalinize e ionize a água, muito melhor. Uma água ionizada é uma água que tem um perfil de minerais mais amplo, né? Isso faz com que ela seja mais saborosa. Aquela água salgadinha, né? Exato. Quase um gostinho Exato. mais cremoso, mais Exato. salgadinho. Por isso que tanta gente hoje em dia também está botando um pouquinho de sal integral na água, para fazer essa água se tornar mais próxima da água original. Algo acontece que a pessoa, quando toma uma água, ou que nem o nosso filtro aqui, que é ionizada, ou quando a pessoa bota um pouquinho de sal integral na água, aquela água fica mais saborosa, ela se vê, de repente, bebendo mais água, até sem perceber. Isso se reflete, por exemplo, em níveis melhores de energia, de saúde metabólica e por aí vai. O maior mal, hoje em dia, é o plástico.
Porque o plástico tem substâncias como o bisfenol A. O bisfenol A, ele, além de ser um disruptor endócrino agindo em receptores de hormônios, o bisfenol A ele consome o sistema de metilação, que é um sistema que eu não vou entrar em detalhe agora, mas que é dependente de vitamina B12. Então tem estudos, por exemplo, em ratos, a gente voltou para a vitamina B12. Tem estudos, por exemplo, em ratos mostrando, assim, já li há muitos anos, mas mostrando, por exemplo, que o bisfenol A poderia levar ao autismo na cria. Só que isso seria prevenido por vitaminas como vitamina B12 e B9, porque sustentam esse sistema. Sendo realista, sabendo que na sociedade moderna a gente vai ter contato com muito plástico. Sendo realista, então, aí... como é que funciona? Primeiro, você tem que se desinculcar. Você não pode patologicamente começar a temer a água. Se hidratar é melhor você beber água com bisfenol A do que você não beber água. Mas você vai fazer as melhores escolhas. Sempre que puder, produtos em garrafa de vidro. Pode estar geladinha aquela garrafa de plástico, mas você não sabe o trajeto que ela fez. Às vezes ela cruzou o país, tomou sol. Exato. Então ela está geladinha, não te garante nada. Sempre que você puder, vidro. Sempre que você puder, evite o plástico. Mas também não se estressa com isso. Não vale a pena filtrar a garrafa de água mineral, por exemplo? Pegar e jogar no filtro de barro? Não sei. Eu não confio. Eu não confio. O microplástico é muito pequeno, não acho que ele filtre, não. O mineral tem carga, é mais fácil de filtrar. O microplástico eu não acredito, não. Eles estão em todos os lugares, estão nos alimentos. Sim. A melhor coisa é sossegar. Manter a sua ingesta de colina da gema do ovo, de betaína do espinafre da beterraba, das folhas, de vitamina B12 das proteínas, de metilfolato das folhas e da beterraba e do fígado. Manter a sua ingesta dessas vitaminas, se possível suplementar, deixá-las em níveis ótimos, que isso já vai te ajudar a lidar com a carga tóxica do ambiente. Fazer as melhores escolhas dentro da sua realidade. A realidade das pessoas é distinta. Quem tem mais dinheiro compra um filtro ionizado, alcalinizado, ozonizado. Quem não tem vai comprar o filtro de barro e a diferença não vai ser tão grande entre um e outro. Fazer as melhores escolhas, mas mantendo a sanidade psicológica, que senão a gente não come, não bebe, não faz nada, né? Vai ficar encucado o tempo todo. Exato. Aí gera doença justamente pelo estresse, afetando o intestino, cérebro, inflamando, etc. E o sol, outra coisa muito importante para a espécie, que hoje também já passou por altos e baixos. Não pode pegar sol, tem que passar protetor até para ficar em ambiente fechado e tal. A vitamina D, que foi chamada de vitamina, mas hoje todo mundo fala que na verdade é um hormônio, é uma coisa muito mais importante do que a vitamina o D que recebeu originalmente. A vitamina D é uma vitamina. É um hormônio, mas eu chamo de vitamina, que eu acho até meio Nutella, fica falando hormônio D, sabe? Parece que é coisa de rede social. Eu chamo de vitamina porque para reforçar para as pessoas que elas devem suplementar. Ficar chamando de hormônio começa a complicar muito o assunto. É óbvio que ela é importante, que ela é um hormônio, mas ela é também um nutriente que está na sardinha, na gema da galinha caipira, né? É um nutriente que deve ser buscado na dieta e principalmente do sol, porque o sol é alimento. O sol não produz só vitamina D. Ele fornece, por exemplo, raios infravermelhos que estimulam mitocôndrias, aumentando a nossa produção de energia celular. Isso aí, inclusive, impacta no nosso cérebro, em todo o nosso corpo. O sol ele faz muito mais, ele regula o nosso ritmo circadiano. Como a gente estava falando, você tem que tomar o sol no meio do dia para dar o seu ritmo hormonal e diário, genético, né, para a noite você dormir bem. Então, sol é alimento, água é alimento e sol é comida. Sol é alimento. Sol é fundamental. Sol de todos os horários do dia. Sol do começo da manhã você não vai produzir vitamina D, mas você vai ter outros benefícios. O sol a pino, grosseiramente entre 11 horas da manhã e 3 da tarde. Mas existe uma forma de você saber se o sol está adequado. Aqui do Rio essa época não está adequado. Em Salvador está, que eu testei. Você olha a sua sombra. Se a sua sombra estiver menor do que a sua altura, você está produzindo vitamina D. Se a tua sombra estiver maior do que a sua altura, aquele sol não produz vitamina D, não se iluda. Quanto mais a pino, o ângulo, né, menor a sombra. Menor a sombra. Muito... Porque, por exemplo, quem está lá em Santa Catarina nessa época do ano não produz vitamina D suficiente nem meio-dia. A pessoa pode olhar e vai ver que o sol está baixo. Mesmo se ficar mais tempo exposto ao sol, não é a mesma coisa, não chega... Pode produzir alguma, mas não vai estar produzindo pouca. E precisa suplementar alguma coisa? Tipo, eu já li também que você precisa ter vitamina C circulando no sangue para produzir a vitamina D em contato com o sol. Porque seria uma matéria-prima para
produção dessa vitamina D? Faz Não, sentido isso de alguma forma? Vamos lá. A vitamina D ela é produzida na pele através do colesterol. O licopeno também pode ser usado para proteger a célula de dentro para fora, a exposição solar extrema? Às vezes, para vender licopeno, a pessoa conta uma história, entendeu? Mas faz sentido. Eu vou te explicar por quê. Para você produzir vitamina D, a vitamina D é produzida do colesterol na pele, com o sol, ela vai para o fígado, sofre a primeira ativação. E depois ela vai para o rim ou para outras células e sofre a segunda ativação. Essas ativações ocorrem em proteínas chamadas citocromos. O que é importante desses citocromos? Que eles são sensíveis a radicais livres. Ou seja, se você tiver excesso de radical livre, de estresse oxidativo por falta de antioxidantes, esse citocromo pode não funcionar e você não fazer a conversão da vitamina D. Então, faz sentido. É tudo conectado no organismo. Então, você precisa do antioxidante para converter a vitamina D. Da mesma forma, o citocromo ele tem ferro, tem enxofre, então você precisa de ferro. Então, se você tiver baixa ferritina, você não vai converter vitamina D. Você dosa no sangue a 25 vitamina D, geralmente. Ela já passou pela conversão no fígado. Então, se você tiver excesso de radical livre, se seu fígado não estiver tão bem, se você tiver determinadas mutações ou polimorfismos genéticos, se você tiver deficiência de magnésio, deficiência de ferro, são vários fatores que podem fazer com que o seu fígado não produza vitamina D. Inclusive uma falta de antioxidantes como lipocopena e a vitamina C. A mesma coisa acontece no rim. Então, na verdade, é toda uma cadeia e não adianta você suplementar a vitamina D se você não tiver tudo. A sua vitamina D não vai subir tanto. A vitamina D é importante para regular centenas de genes, é importante para cérebro, músculo, para toda a saúde metabólica e imunológica. Nossas células imunológicas têm receptores de vitamina D. A gente não consegue, de uma forma fisiológica, hoje em dia, a maior parte das pessoas, níveis ótimos de vitamina D. É uma vitamina que está sendo perseguida justamente porque ela entra em competição com diversas alternativas farmacêuticas. Eu recomendo a suplementação de vitamina D para quase todo mundo. Geralmente 2.000, 4.000 unidades de vitamina D por dia, eu nunca vi toxicidade. Isso não existe. Nunca vi. Toxicidade por vitamina D é rara, em doses liberadas pela Anvisa, né, de 2.000 unidades, eu acho que até 4.000, a vitamina D é bastante segura. E aí, anteriormente a gente falou do MCT, que é o TCM e tal. Por que o TCM é MTC, considerado... né, que é a medicina tradicional chinesa, né? A gente fala. Porque é em inglês, né? O Medium Chain Triglycerides. Só que meio que veio pro Brasil, né, através dos produtos... O inglês é bom, cara. O meu é fraquinho. Eu não falo aqui não, que passo vergonha. Por que esse triglicerídeo de cadeia média, ele é tão... Seria o tamanho ideal para você transformar em energia de forma rápida? Qual que é a diferença dos outros triglicerídeos de cadeia maior ou menor? A energia está principalmente na ligação entre os átomos de carbono. Um triglicerídeo de cadeia longa é que tem uma longa cadeia de átomos de carbono armazenando energia. Como eu falei que das proteínas, o nosso corpo quer economizar energia, ele não quer gastar energia à toa. Então você, quando pega um triglicerídeo longo, você tem que gastar muita energia para quebrar ele, para tirar mais energia ainda. Não faz tanto sentido. A princípio, você prefere armazená-lo como energia. Agora, se você pega, imagina um triglicerídeo da mesma forma, só que na verdade ele é pequenininho. Você não vai gastar energia para transformar ele em triglicerídeo de cadeia longa, concorda? E ele não tem tanta energia assim, concorda? Então a melhor coisa que você faz com ele é queimar ele e transformar ele em energia. Ele é mais ou menos um pouco maior que uma molécula de glicose. Você queima ele. Então, basicamente isso. Ele já está praticamente pronto para queimar. Então, ele entra na mitocôndria. Entrando na mitocôndria, ele promove a produção de aumento de energia mitocondrial de forma eficiente, porque para você quebrar aquela gordura grande, você acaba produzindo uma carga de radicais livres que não é tão interessante para a mitocôndria. Então, como ele é curto, ele não produz essa carga toda e ele vai prontamente para a produção de energia. Isso torna uma produção de energia limpa e eficiente e parte dessa energia é transformada em corpos cetônicos. Por que em corpos cetônicos? Porque eles entram com muita facilidade no cérebro, e entrando no cérebro, eles estimulam o metabolismo neuronal, que o neurônio é o nosso órgão principal, né? A nossa célula mais nobre. Ou seja, o triglicerídeo de cadeia média é uma forma de você aumentar, sem dieta cetogênica, a disponibilidade de corpos cetônicos. Isso tem um potencial, inclusive, de prevenir e de reverter declínio cognitivo, tá? Tem casos, são relatos de casos, mas vários, de pessoas, por exemplo, com Alzheimer, que com o uso de triglicerídeos de cadeia média tiveram melhoras cognitivas, por exemplo, na capacidade de desenhar. Isso aí são coisas que mostram assim, um potencial de melhora de cognição e de melhora de saúde metabólica. Os corpos cetônicos também são aproveitados pelo músculo, mas principalmente pelo cérebro. O próprio TCM, ele é
captado diretamente pelo cérebro, sem virar corpo cetônico também. O cérebro está pronto. O cérebro tem transportador para captar o triglicerídeo, os TCMs, os triglicerídeos de cadeia média do coco. Justamente para você ver como o cérebro vê importância neles. Populações que consomem muito coco, tradicionalmente, são saudáveis, não tem risco cardiovascular aumentado e não tem obesidade também. São gorduras saturadas. Toda gordura saturada ela é mais resistente à produção de radicais livres, de gorduras trans, que funcionam como radicais livres. Infelizmente, o coco é muito demonizado hoje em dia, mas é um alimento maravilhoso. Para quem pesquisa sobre nutrição funcional e tal, o coco é também um grande coringa, né? Tá sendo muito... E é uma delícia, né? É muito bom, é barato também, né? Infelizmente é muito calórico, né? É o único defeito dele. Porque o coco tem poucas proteínas, né? Isso é bom. Porque, por exemplo, amêndoa é boa também, só que você vê mais alergia à amêndoa, né? Porque ela tem mais proteínas, né? E tem os antinutrientes também. Tem os antinutrientes também, mas principalmente por causa do perfil de alergia e de intolerância pelas proteínas. Tem os antinutrientes também, mas no leite de amêndoa, será que tem muito? Não falta assunto, dá vontade de ficar horas aqui conversando. A vontade era de passar a tarde, emendar uns 3 episódios aqui. Mas tem que... a gente tem que trabalhar, né? Muito bom o papo, muito rico. A gente falou sobre várias coisas, sobre a importância do sono, sobre exercício físico, os antioxidantes, a exposição ao sol, à água. Acho que a gente conseguiu pincelar bem ali, né, nessa primeira conversa, e espero que a gente repita isso. Vamos repetir sim. Repetir a dose aí depois, fazer mais, porque dá para aprofundar muito, é muita coisa, muito conhecimento. Obrigado por receber a gente aqui. Sejam bem-vindos, quando quiserem, estamos juntos. E a todos eu recomendo que sigam o canal aqui do Dr. Christian Aguiar também no YouTube e no Instagram. Você produz bastante coisa no Instagram também, né? Bastante. Então é muito interessante para ter essas pílulas de conhecimento. É uma missão diária, né? Sim. E também assistir as outras entrevistas que a gente tem aqui na Doctors TV, porque tem muita conversa interessante já. Dr. Baracá, Gabriel Azini, Denise Carvalho, tem atletas também, Demian Maia, tem o Thiago Pereira, tem o Cadu Ramos, tem o Márcio Atala falando sobre atividade física, exercício físico, a importância de caminhar, de alongar. Então o canal está ficando cada vez mais completo aqui, com várias abordagens sobre saúde e longevidade. Se inscreva aqui no canal, manda para todo mundo aí no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do futebol, no grupo do jiu-jitsu, da família. Em breve a gente está aqui de novo com mais uma conversa sobre saúde, longevidade e qualidade de vida. Obrigado aí, doutor. Duda. Muito obrigado, uma honra estar aqui contigo, conversar. Uma honra também. Valeu, pessoal. Até a próxima. Gente. Valeu.